Em alguns dias, algo impressionante vai acontecer. Se você ouvir este vídeo do começo ao fim, tenho certeza de que sua vida vai mudar 180 graus. Ouça com atenção, vou começar com uma história pessoal. Esta carta é da Polônia. Você vai entender muito bem o que aconteceu. Ouça com atenção. Carta da Polônia. Há vários anos eu fui para a Polônia e para onde eu fui? Entre outros lugares, fui visitar onde infelizmente esteve meu avô. Em Auschwitz, no campo de extermínio de Auschwitz. Vou te contar muito brevemente como foi. Infelizmente hoje é um museu, tem coisas horríveis. E em um momento eu fui um pouco para o que seriam os arredores do museu, um pouco fora do que é turístico, de certo ponto de vista. E vi que dizia arquiva-se umas escadas e subi. Consegui esses documentos, mas não na hora me enviaram por correio. Como podem ver aqui, está no carimbo. Este é o carimbo do Museu de Auschwitz. Os carimbos. Agora, como consegui isso? Subi por aquelas escadas e realmente não era um lugar turístico, era um escritório do museu. E quando me receberam, muito gentilmente me perguntaram quem eu era. Não me lembro exatamente dos detalhes, mas basicamente contei que sou neto de um sobrevivente do Holocausto que esteve aqui em Auschwitz. O funcionário ficou bastante surpreso. Era um neto que surgiu das cinzas, um neto de um sobrevivente. Ou seja, deu para perceber que isso foi algo muito especial para essa pessoa. Que não era alguém que aparentemente tinha contato com o público, com o turismo, e sim um escritório, como dissemos, do museu. E eu contei um pouco, aí ele me disse, olha, vou te contar, os malvados dos nazistas, aproximadamente 95% do material eles queimaram para obviamente destruí-lo. Não, nenhum tipo de indício nem de prova do que fizeram contra o povo israelita, contra o resto das pessoas no Holocausto. Mas há uma porcentagem muito pequena de algum material que nós realmente temos nos arquivos. Ele me propôs que eu lhe desse alguns dados e eu verificaria no escritório, nos arquivos. Eu disse que sim e forneci o nome do meu avô. Lembrei a ele que o número no qual meu avô estava inscrito, que eu tenho desde muito pequeno, na minha memória e no meu coração, o número 76.217, uma tatuagem que fizeram nele, ou seja, que inscreveram na pele dele, na pele do meu avô, em um verde escuro, no seu lindo braço, que tanto me mimava e fazia carinhos, meu amado avô de abençoada memória. Ele se chamava Hersh Bergazin e chegou à América do Sul depois de ter sobrevivido basicamente quase 4 anos no campo de extermínio de Auschwitz, de 41 a 45. E basicamente eu dei o número, disse de que cidade ele veio, que era de Mlawa, uma cidade polonesa, relativamente perto de Varsóvia, de Kikser. Resumindo, dei alguns dados. E alguns minutos depois, depois de estar esperando por ele, e ele entrou naquela sala, naquele lugar dos arquivos lá dentro, ele basicamente tinha uma espécie de mesa, uma espécie de escrivaninha, onde atendia as pessoas que vinham perguntar coisas para ele. O que lembro é que ele guardava os arquivos na parte interna do escritório. Ele chegou, assim como eu lembro no meu coração, chegou trêmulo, com duas folhas, e disse, pelo menos como eu lembro, encontrei, como se tivesse encontrado um milagre, como uma agulha no palheiro, como diz a expressão, encontrei, emocionado. Não me lembro se ele chorou, mas se não chorou, com certeza ele estava muito emocionado, porque eu senti essa emoção desse funcionário tão gentil, que me ajudou tanto e realmente me mostrou 2 folhas. Sim, vou mostrar para vocês o que me enviaram por correio, junto com esta carta, como podem ver, uma carta que é basicamente original. Obviamente vem o selo colorido do museu, está em polonês. E basicamente essa é como a carta oficial do que me enviaram, mas depois o que foi que esse funcionário encontrou. As próximas cartas, como podem ver, também foram enviadas com selos, para que se saiba que é algo baseado em um material original, em parte de um arquivo de Auschwitz. Olhem aqui e escutem com muita atenção, porque se vocês forem ligar os pontos que eu vou mostrar nesta aula, do que vai acontecer em poucos dias e que tem muito a ver com isso, com o que aconteceu no passado,
E para ter bênçãos no futuro, escute atentamente e ligue os pontos. É impressionante o que eu vou te contar. Se Deus quiser, você tem que se segurar firme, porque são temas fortes, mas se Deus quiser, de muita bênção para a sua vida. Veja como isso é importante para a sua vida agora e no futuro. Como você vê, selo original, e as duas fotos têm selo original. Agora, aqui você vê certamente em uma linha vermelha, Isso está sobre o nome. Primeiro é o número do meu avô, como dissemos. 76.217, o número que estava na mão dele. Ernst Bergassin. É o nome do meu avô. E depois há datas e depois diz, se entendi bem, que foi libertado. Isso é quando meu avô entrou no hospital em Auschwitz. Primeira entrada, ou seja, uma das duas entradas, essa é a segunda entrada, o segundo documento. Como vocês podem ver aqui também, uma linha vermelha que sublinharam acima do este é o número do meu avô, 76.217 aqui, desculpe, sobre a linha vermelha, depois Ernst Bergassin e data de entrada, data de saída e liberado do hospital. De modo geral, meu avô, o que lembro da infância, uma das histórias que ele contou, que depois que uma pessoa polonesa, não judia, deu a ele um pedaço de pão e o capo anotou o número do meu avô e depois fizeram um questionário, um interrogatório muito cruel, no qual perguntavam quem era essa pessoa que te deu pão? E o outro, obviamente meu avô não sabia, e meu avô obviamente era uma pessoa muito forte, também em seu coração. Obviamente, meu avô não quis delatar ninguém, com certeza, e provavelmente também não conhecia essa pessoa. Resumindo, depois de ter passado por sofrimentos ou seja, de estar em um lugar muito difícil, de tortura e muito difícil, meu avô ficou no hospital. Essa é uma história que eu lembro, na qual ele realmente esteve no hospital, e graças a Deus ele saiu do hospital e saiu, graças a Deus, são e salvo. Obviamente, com tudo o que aconteceu, obviamente ele foi um dos poucos sobreviventes da família dele, graças a Deus. Os dois irmãos dele tinham saído antes da guerra para a América do Sul, mas basicamente da família dele, ele foi o sobrevivente que restou. E bom, uma história muito difícil, mas graças a Deus ele construiu. Junto com minha avó Esther Tzvi, Jolana Ibarajá, de abençoada memória, e também meu avô Ersh Tzvi, em hebraico, de abençoada memória. Que o mérito deles nos proteja, uma família linda na América do Sul, e graças a eles estou aqui. Baruch Hashem. Agora entrei em outro segundo lugar, um Unecabos. Também é uma carta que me mandaram da Polônia. Agora já te fiz uma pequena introdução, como você vê aqui, selos da Polônia. Isto é uma carta que é de um campo de extermínio chamado Stutov, como você vê aqui, essa carta me foi enviada, também é uma carta que me mandam aqui, está escrita em inglês, que me mandam o documento da minha avó Esther, de abençoada memória. E aqui o que você vê é a carta de entrada da minha avó no campo de extermínio de Stutov. Como você vê aqui, diz Esther, assim leem Esther, muito bem, aqui está Jude, judia. Judia, o número, bom, em resumo, com os dados pessoais da minha avó. Graças a Deus, Baruch Hashem, minha avó também sobreviveu e chegou à América do Sul, e junto com meu avô construíram uma linda família. E Baruch Hashem, graças a Deus, graças à força que tiveram de construir das cinzas uma família judaica na América do Sul. Graças a Deus estamos aqui hoje na terra de Israel, Baruch Hashem. Agora, por que estou te contando isso? Essa é uma história pessoal, mas não é apenas uma história pessoal, como um detalhe perdido no cosmos, como você certamente pode imaginar. Essa história, obviamente, está ligada à história de milhões de judeus, que, assim como a minha história, como tenho amigos, ou amigos de amigos, como você sabe, ou família de família, é a história comum do povo de Israel, sendo também a história da Alemanha nazista. Ou se voltarmos 100 anos atrás, ou 200, 300, 400, Inquisição, pogroms na Rússia, onde for, infelizmente, os dominicanos. 1000 anos de exílio, e também antes disso, já desde a saída do Egito.
E isso eu vou te dizendo, cabos, que se Deus quiser, no final da aula você vai juntar tudo e vai se maravilhar. Da bênção que, se Deus quiser, vamos ver hoje, em breve nesta aula, e para a bênção do seu futuro também. Isso não é uma história apenas para o povo de Israel, é uma história relevante para o mundo inteiro e para toda a humanidade, para a bênção, se Deus quiser. Agora, como eu te disse, você tem que se segurar firme, porque é algo muito profundo, há temas que não são simples, mas é uma maravilha. É uma maravilha, se Deus quiser, você vai entender profundamente o que eu vou te ensinar. Agora saímos do Egito, obviamente, como não é o nosso tema, entre parênteses, se você se interessa pelo assunto, no meu canal Bajos Babu Hashem. Graças a Deus temos temas sobre a saída do Egito e a entrega da Torá. Muitas vezes, tudo o que digo é como colocar um link para aprofundar. Você já tem aulas, mas como não é nosso tema, serei bem sucinto. Resumidamente, vou te mostrar alguns pontos para te falar sobre assuntos que quero te falar, que tem a ver com o que quero te dizer hoje. Agora estivemos no Egito, muitos anos como escravos. Deus se revela, 10 grandes pragas nos tira do Egito. O Mar Vermelho se abre, Moisés, o grande líder do povo de Israel, conduz o povo de Israel. O Mar Vermelho se abre. Vemos milagres incríveis que nossos sábios explicam, que até mesmo a pessoa mais simples, digo com minhas palavras, a pessoa mais simples, que saiu do Egito, judeu, que saiu do Egito, viu em profecia o que o grande profeta Yesheskel, ben Buzi, Ezequiel, filho de Buzi, um profeta gigante, que veio, obviamente, depois não alcançou em sua profecia. Portanto, o nível de profecia que tivemos, até mesmo alguém muito simples naquela época, foi algo incrível, uma revelação de Deus de forma incrível. Por que estou te dizendo isso? Recebemos a Torá, mas o que aconteceu naquela época? Foi algo interessante. Um povo chamado Amaleque, entre aspas, do nada decide viajar. Eles não estavam ali perto. Viajar. Para quê? Para atacar o povo de Deus. Por quê? Como se diz em hebraico, kashá, porque sim. Por quê? Porque sim. Por um ódio antissemita ferrenho. Essa é a missão deles. A missão deles é atacar o povo de Deus em todas as gerações. Infelizmente, hoje, não sabemos quem é. Obviamente sabemos, infelizmente, estamos em guerra em Israel e vemos como há pessoas que têm atitudes de Amaleque, mas somente um profeta pode dizer, este é Amaleque. Até que isso não aconteça, não podemos saber, mas sim, condutas amalequitas podem ser percebidas hoje em nossos dias. Basicamente, a pessoa que está contra Israel, de forma geral, como eu te disse, em hebraico, por quê? Obviamente, não faz sentido ser contra o povo de Deus, pois queremos apenas bênçãos para o mundo. Viemos ao mundo para isso, o que se relaciona muito com esta aula. Para que viemos ao mundo? Para dar bênção. Or lalagoim, luz para as nações, ensinar Torá, ser sal da terra e ser um bom exemplo para o mundo inteiro, inclusive, infelizmente, com o que está acontecendo nesta guerra. Como lidar com o terror? Somos um povo que quer a paz, que ama a criação de Deus. Obviamente amamos a Deus e a sua criação e as suas criaturas. Obviamente é preciso lutar. O que podemos fazer? Temos que lutar, temos que nos defender. Mas o que acontece? O que é bom e ruim está claro como água. Porém, como se vê na mídia, há quem odeie o povo de Deus, o povo de Israel e o Estado de Israel. Por quê? Porque você vai ouvir frases feitas ou não feitas, ou como quiser, mas não tem nenhum tipo de lógica, nem pé nem cabeça. Eles estão com pessoas que são assassinas, são pessoas que só querem a escuridão. As mesmas pessoas que os apoiam estão na lista negra deles, sem saber as pessoas que os apoiam. Por quê? Porque essa pessoa não acredita no Islã como eles acreditam, como os terroristas acreditam, não exatamente como eles acreditam. Não é um islamista diferente, porque você tem que saber que no mundo do Islã, a parte mais radical, o islamista que não pensa exatamente como eles, está contra ele. Portanto, pessoas no mundo, na civilização ocidental, e pessoas que os apoiam e estão contra Israel, não sabem que estão na lista negra daqueles que apoiam desses terroristas. Isso eu te digo entre parênteses. Portanto, Amaleque é um povo que do nada subsidia. Surgiu para quê? Desculpe, para atacar o povo de Deus. E nossos sábios explicam qual é o exemplo de Amaleque. Amaleque vê que Deus escolhe seu povo, é o povo de Israel. Para quê? Para a bênção do mundo inteiro.
O objetivo é que o povo de Israel chegue à terra de Israel, haja um templo sagrado, sejamos Orlagoim, Mamlejet Kohanim, Vebegoi Kadosh. Um Mamlejet Kohanim significa um reinado de Kohanim e um povo santo. O que é um povo santo? É um povo que vive com santidade neste mundo material. Não santo como muita gente imagina santo, que aliás, se eu te disser, hoje subi há pouco um vídeo chamado Quem é o maior santo judeu? Algo assim explica o que significa santidade segundo o judaísmo. Não é alguém que se isolou em uma montanha, esse não é alguém santo. É muito bom meditar 1 hora, 2 horas, um tempo. É perfeito falar com Deus. Isso é claro que é uma grande bênção. É excelente. Mas o santo não é esse. Isso é um exercício concreto. O santo é aquele que vive com os pés no chão, ajudando o próximo, fazendo a vontade de Deus da forma mais material que existe e elevando este mundo tão material a um plano espiritual. Esse é o santo. Um povo santo é um povo em um estado como o estado de Israel, como o que fazemos hoje. Estamos, obviamente, em um processo de santidade, em um processo de redenção, hoje, claro. Ainda não alcançamos a Geulah Shlema, a redenção total. Estamos em processo. Como sabemos, o povo de Israel, vou te mostrar fotos. Primeiro esta que resume um pouco, resume o que te falei. Assim, uma bandeira do Estado de Israel, a mão de um sobrevivente, uma sobrevivente que talvez seja uma avó, e a mão de um bebê pousada no braço da avó. Também me lembro, como eu disse, de quantos carinhos, de quanto meu avô e minha avó me mimaram. Esses dedos quentinhos, cheios de amor. E meu avô com meu avô, não é a foto do meu avô, não é a mão do meu avô, não é o braço do meu avô, mas obviamente dá para entender. Meu avô, com tanto amor como ele me acariciava, e minha avó também, quanto amor eu recebi. Apesar do holocausto, do que eles passaram, aquele inferno não foi um dia, não foram 2 dias. Pensa no meu avô, de 1941 a 1945. Minha avó também era uma adolescente, 14 anos. 14 anos quando começou a guerra. Também anos em que os pais dela foram assassinados. Filha única. Pensem em quanto amor eles me deram. E daqui, graças ao mérito deles, ao amor deles, hoje temos o mérito de estar em Israel. Então, para mim, isso aqui, em termos gráficos, resume tudo. Pensem a bandeira de Israel, o braço provavelmente de uma avó e um bebê colocando a mãozinha. Impressionante. Agora, como vocês veem, o que está acontecendo hoje? Eles chegam, isso já aconteceu há anos, graças a Deus, começaram, por exemplo, etíopes a vir em grande quantidade para a terra de Israel. Este é um avião do qual retiraram os assentos para trazer mais etíopes para a terra de Israel, judeus etíopes. Uma operação impressionante para trazê-los, incrível. Deram suas vidas caminhando, impressionante, dias. Não foi só de avião, há etíopes que chegaram. Também tenho vizinhos, pelo menos pessoas cujas famílias conheço, como famílias de etíopes que caminharam da Etiópia até Israel. Impressionante. Com alguns perigos horríveis no caminho. Existem histórias incríveis. Impressionante. É uma história. Outra foto do Iêmen, judeus iemenitas, como eles chegam à terra de Israel. Impressionante. Aqui mais etíopes. Olhem que lindo. Com o talit, o manto sagrado judaico. Impressionante. Aqui outra foto linda, no Kotel Hamaravi, no Muro das Lamentações. Soldados. Aqui vocês veem um soldado, com certeza, um soldado etíope. Aqui colocando as filactérias, os tefilim, com um rabino que os ajuda. Impressionante. Portanto, aqui vemos como a redenção, obviamente, como contei antes, estamos em um processo. Obviamente, não chegamos ao auge da redenção. Mas estamos em um processo. E é nesse processo que o Estado de Israel, como explica o Rav Kook Zatzal, Zeshut Haedut, o Rav Kook, Zesher Tzadik, Vekadosh Livaresh, que o mérito do Tzadik, do justo, seja uma bênção e que seu mérito nos proteja, se Deus quiser. Diz que o Estado de Israel, digo com minhas palavras, não é literal, mas bem próximo do literal, é Kisei Yesod Malshut Hashem Ba'olam. É o trono celestial neste mundo, ou seja, o Estado de Israel é o trono celestial de Deus em nível material neste mundo. Segundo a Cabala, há um mundo elevado e outro inferior, com paralelismo entre eles. Por exemplo, existe um Beit HaMikdash acima e outro abaixo. Há um santo templo acima e um santo templo abaixo.
Ou seja, se Deus quiser, em breve haverá o terceiro santo templo em Jerusalém. Ou seja, há um paralelismo entre o espiritual e o material. Por que digo isso? Para que entenda o que acontecerá em breve, devido à santidade do povo de Israel. A santidade do povo de Israel é basicamente viver uma vida material com política, economia, startups, alta tecnologia, soluções para a agricultura, para a educação. Aí vem comitivas de todos os países para ver como fazemos, como lutamos quando precisamos de água na agricultura. Como lutamos contra o terror, contra terroristas, pessoas horríveis, como vocês sabem. Como lutamos na área da educação com certos tipos de problemas. Que técnicas? Ou seja, comitivas vêm e isso é a redenção. Como aconteceu nos dias do rei Salomão, o Meleque Shlomo, filho de Davi, o Melech Hador-Adida de Meleque, que dizem assim, o que aconteceu? Nos dias, espere, nossos sábios dizem, nos dias do rei Salomão, vinham das nações para pedir conselhos ao rei Salomão, o grande sábio, o sábio de todos os tempos, ele dava conselhos. Havia abundância material, abundância espiritual, era impressionante. O santo templo irradiava luz para todos os 4 pontos cardeais, impressionante, para toda a humanidade inteira. E se Deus quiser, alcançaremos um nível ainda maior na Geulah Sholem, a redenção total. Portanto, vemos que o povo israelense no Estado de Israel representa toda essa ideia. Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh. E isso Amaleque quis derrubar. Agora, muito bem. Reticências, agora vamos voltar a mais de 2000 anos atrás, na Pérsia. Pérsia! O que aconteceu na Pérsia? Na Pérsia havia um rei chamado em português Assuero. O rei Assuero, ou em hebraico Ashashverosh, há mais de 2000 anos reinou na Pérsia. Se você quiser mais informações, eu tenho um vídeo que também postei recentemente, que é sobre o que vai acontecer no próximo dia 14 de março. Isso aborda diferentes aspectos do que vou te falar hoje, mas tem temas em comum. Ou seja, na Pérsia, Ahasverosh, Assuero, reinava. Muito bem, ele reinava. E o que aconteceu? Havia um homem mau que era próximo dele. Não só próximo, era basicamente como se disséssemos, ele era o rei. E esse personagem chamado Amã era como o primeiro-ministro, ou o presidente, ou o chefe da polícia secreta, como você quiser chamar. Basicamente, ele era o número 2. Depois do rei Ahasverosh, Assuero, o número 2 era Amã, que era um homem mau, que vinha de quem? De Amaleque. Amã Agagita, de Agag, um rei de Amaleque, ou seja, ele era descendente de Amaleque. Portanto, ele se levantou. E seu objetivo firme era eliminar o povo de Israel, que Deus não permita. E ele fez um decreto. E entregou a Ahasverosh o anel, que era como o selo real, e ele assinou, selou. Portanto, havia um decreto para o dia 14 do mês de Adar, 14 do mês de Adar, que haveria um decreto contra o povo de Israel. Não apenas um decreto, aniquilação total. Agora, ele fez isso com inteligência, fez de forma oculta. Não é que todo mundo sabia. Vou te contar alguns detalhes sobre isso. E agora vou te perguntar, se quiser, me conta nos comentários antes de eu te dizer. E o que tudo isso que estou te contando tem a ver com isso? O que isso tem a ver com a Alemanha nazista de mais ou menos um pouco mais de 80 anos atrás? Com isso? O que tem a ver? O que isso tem a ver com isso? Com o meu avô e a minha avó? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Algo que aconteceu há mais de 3.000 anos quando saímos do Egito. Fato ocorrido há mais de 2.000 anos na Pérsia. E há pouco mais de 80 anos na Alemanha nazista. O que isso tem a ver? Comente o que acha. Agora vou dizer o que entendo. Muito bem. Como te contei, aqui uma pessoa chamada Hamã, que era um malvado, como dissemos, era um malvado, decidiu aniquilar o povo de Israel. Muito bem, como dissemos, secretamente. Agora vou te dar uma informação impressionante que tem muito a ver, mas muito mais próxima. Muito bem.
No ano de 1942, no dia 20 de janeiro, em uma vila, em uma casa muito grande, na cidade de Wannsee, no subúrbio de Berlim. Em Berlim, 15 altos funcionários da Alemanha, do Partido Nazista, das SS, decretaram e planejaram o que chamaram de solução final para o problema judeu. Vocês acham que eles colocaram explicitamente o extermínio do povo de Israel, isso e aquilo? Não, tudo muito, entre aspas, tudo muito limpo. Tudo muito limpo. O problema judeu, transporte daqui, transporte dali. Agora vocês precisam saber que os nazistas malvados, quando perceberam que estavam perdendo a guerra, onde vocês acham que eles dedicaram os fundos que restavam, os recursos econômicos e as forças que tinham? Para ganhar a guerra? Usar suas últimas forças para ganhar a guerra? Não. As últimas forças eles usaram para quê? Para acabar com o povo judeu, que Deus não permita. Essas foram as forças que eles usaram. O dinheiro e suas forças, até mesmo seus batalhões, dedicados a transportar mais judeus para os campos de extermínio. Deus nos livre, que Deus não nos permita. Eles se dedicaram a isso, e isso é Amaleque. Amaleque ou Amã na Pérsia, essa força antijudaica, antijudaica, antijudaica. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? E te pergunto, o que isso tem a ver com o que conto? Te agradeço por deixar nos comentários. Vou avançar um pouco, 4 anos depois. Julgamentos de Nuremberg, depois que a guerra terminou em 1946, em 16 de outubro. O que aconteceu? 10 altos, funcionários do exército nazista, obviamente, estão no julgamento de Nuremberg, dos aliados, dos países aliados, foram enforcados por uma decisão judicial, tiveram um julgamento, foram enforcados. Agora, um deles, que era o editor do Der Stürmer, que era um jornal antissemita ferrenho, basicamente o jornal nazista, tinha um cargo muito importante na Alemanha nazista. Foi um deles. Antes de ser enforcado, o que ele gritou? Purimfest 1946, antes de ser enforcado. Um nazista, o que a festa judaica de Purim tem a ver com isso? O que aconteceu? Vou te contar um detalhe interessante sobre Purim. Você precisa saber, vou te contar bem brevemente, porque, como te falei no vídeo anterior, contei mais detalhes sobre o que foi Purim, que é o que vai acontecer em alguns dias, mas quero falar sobre esse conceito impressionante. Para sua bênção, se Deus quiser, ouça com atenção. Em Purim, Amã decretou. Ele, o extermínio do povo israelita. Muito bem, o que aconteceu? Mordecai contou para Esther. Esther tinha sido, não sei se vocês conhecem a história, mas recomendo que depois de assistir a este vídeo, se quiserem ou quando quiserem, assistam ao vídeo anterior para ter mais contexto histórico também. Basicamente, Mordecai foi o pai adotivo de Esther, a rainha Esther, que foi tirada à força, foi sequestrada de sua casa e levada ao palácio. Resumindo, ela foi nomeada à força como rainha de Achashverosh, esposa de Achashverosh. Foi totalmente à força, claramente ela não queria, foi à força. Agora, por muitos anos ela não entendia por que Deus a colocou naquele lugar, ela não entendia. Vários anos depois, Mordecai, que era como seu pai adotivo, disse a ela. Ela tinha perdido o pai e a mãe, ele era seu tio e basicamente a criou. E ele ia e perguntava como ela estava, sempre foi alguém muito próximo, ajudava ela, também era próximo da corte de Achashverosh. Na verdade, ele salvou a vida de Achashverosh. Esse também é um marco muito importante da história. Ninguém lhe deu nada em troca. Quando ele salvou a vida dele, ouviu que 2 guarda-costas de Achashverosh estavam planejando o extermínio, o assassinato do rei. Por ser um grande sábio fluente em muitos idiomas, eles conversaram em uma língua que compartilhavam, diferente da persa. Portanto, ele entendeu, avisou e salvaram a vida do rei, muito leal, obviamente, e salvaram a vida do rei. E bem, vou muito sucintamente, passo a passo, de evento a evento. Basicamente, Mordecai, quando fica sabendo do que informa, isso era, como dissemos, o aniquilamento do povo de Israel era secreto na Alemanha nazista. Nasce a solução final. 2 palavras,
passaram a mensagem sem dizer explicitamente o que queriam dizer, sem realmente falar em extermínio. Foi algo parecido. Enviaram cartas, tudo muito disfarçado. Agora Mordecai soube e foi tudo muito disfarçado. Esther, ele disse, por isso você está aqui, estou te dizendo com minhas palavras, Deus vai salvar seu povo e a salvação vai acontecer. É um fato que Deus vai salvar seu povo, obviamente. A pergunta é se você está nesse lugar para isso, depende de você, a história depende de você, a história depende de você. Agora, abro um parêntese e te digo, como alguém pode viver isso? Já te digo, você, na sua vida, em relação a Israel ou em geral. A história depende de você. O que significa? Deus te coloca onde te coloca para que você escolha a vida, escolha o bem. Uba Jartav Jaim se diz em hebraico. Que você escolha a vida, escolha o bem, onde você está, na sua esfera, na sua vida familiar, no trabalho, nos estudos, onde você estiver, onde você se encontrar, como você faz da sua vida. Mamlechet, Mablejet, Koneim, Vocados.au, como dissemos, que o povo de Israel foi pensado para ser um reinado de Kohanim, um povo santo, no qual o que fazemos, queremos estar constantemente alinhados a Deus, fazer a vontade de Deus. Neste mundo material que é o mais baixo, e elevá-lo a um ponto mais alto, acima de todos os mundos dos anjos. Todos podem aplicar isso em suas vidas. Como você, a cada instante da sua vida, leva sua vida a um plano muito mais elevado do que até mesmo o plano dos anjos. Agora, aí Esther entendeu. Esther entendeu que tinha que ser algo. Como? Ela não sabia. E você tem que pensar, vou te contar eventos muito impressionantes, muito impressionantes. Primeiro vou ler um Teilim, um salmo que diz assim: Ki loitosh Adonai amoben ajalatoli uloiazov. Vou traduzir de forma livre, porque Deus nunca vai abandonar o seu povo. Ou seja, isso foi um pouco do que Mordecai disse. Mordecai Udi, o judeu Mordecai, Tzadik Yeshua de Yesodolam, que o mérito dele nos proteja. Yeshua de Yesodolam, base deste povo. Um mundo impressionante. O que aconteceu? Ele disse, de você depende. Você está aqui com uma missão, de você depende. E ela disse, mas há 30 dias o rei não me chamou. É decretada a morte para quem se aproximar do rei sem ser chamado, mesmo que seja meu marido. Ele disse, vou te dizer com minhas palavras, disse, Hamã, o perverso Amã. É preciso saber que ele investiu milhões, o que hoje seriam milhões de dólares, para aniquilar o povo de Israel. Ele convenceu o rei a fazer esse extermínio, disse a ele, eu estou até disposto a te dar milhões, colocar no seu cofre. O rei assinou, ou seja, com ele não há lobby político, não há diplomacia. O objetivo final dele é aniquilar o povo de Israel. Na época ele era um dos milionários do mundo e apenas Mordecai Udi não o cumprimentava como se fazia com pessoas importantes. E ele disse, nada do que tenho importa se ainda existe um judeu que não se curva a mim. Ou seja, ele podia ter tudo, mas se um judeu não se curvasse diante dele, isso o deixava louco. Como os nazistas buscavam cada judeu em qualquer lugar, fosse em países com milhões ou em ilhas com poucos. E assim como disse um grande rabino, o grande perverso nazista estava disposto a tudo, mesmo com a derrota iminente na guerra, para ir contra os judeus. Por ódio, nós temos que fazer o oposto. Dar vida a cada judeu, onde quer que esteja o judeu mais distante, no lugar mais remoto, ajudá-lo. Isso e aquilo, obviamente judeus e toda a humanidade, todos. Ajudar, como diz o versículo, Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh, Or Lagoim, luz para as nações. Esse é o objetivo, os nazistas perversos que fizeram coisas muito negativas, aniquilaram e cometeram coisas horríveis. Hoje também há muita escuridão, cabe a nós escolher a vida. Assim como a minha comunidade Israel High, que aliás eu te convido, se quiser fazer parte, aqui tem informações nos comentários. O que fazemos? Fazemos cursos, ensinamos Torá. Fazemos encontros para mulheres de soldados. Tem todo tipo de atividades, ajudamos famílias, ajudamos pessoas que têm todo tipo de dificuldades, ou seja, fazemos o bem. Por quê? Porque esse é o povo de Israel. E sabe o que é Israel? O povo de Israel vive. O povo de Israel vive. E vivemos para quê? Para fazer o bem. Para fazer o bem, esse é o grande objetivo. Fazer constantemente o bem. Portanto, é isso que quero te dizer. O que aconteceu? Israel bem. Mordecai Udi disse, Amã está disposto a dar a vida dele contra nós.
Temos que dar a vida para salvar o povo de Israel. E Esther bolou um plano muito especial. Primeiro é se apresentar ao rei sem ter sido chamada, o que implicava quase com certeza um decreto de morte. Graças a Deus ela chegou e o rei disse: o que você precisa? O que você quiser, posso te dar até metade do reino. Graças a Deus, ele a recebeu muito bem, tudo excelente. E ele disse: vou te contar bem brevemente. Ela disse: quero um banquete, você, Amã e eu. O rei, obviamente, não entendeu como. Minha esposa quer um banquete comigo e com o primeiro-ministro ou o chefe de polícia. O que isso importa? Já começou, algo já não pareceu certo para ele. Talvez eles queiram me assassinar, ela e Amã, e que Amã seja o rei. Na verdade, ele também percebeu que Amã tinha ares de grandeza, obviamente. Portanto, chegou o banquete no dia seguinte e disseram para Ramã: uau! Ramã disse: eu quase sou como o rei. Chegou isso e aquilo. E quando disse: chegou isso e disse Majar, disse ao rei Esther: amanhã, Majar é em hebraico, amanhã, amanhã. Ai, o rei, a noite toda não conseguiu dormir. Amanhã me deixou para amanhã. Ela quis despertar a curiosidade dele. Tem uma conspiração aqui. O rei já começou a ficar paranoico. Ai, com certeza ela está com Ramã e amanhã querem me matar no banquete. Ele começou a imaginar de tudo. No dia seguinte, o que aconteceu à noite. À noite, ele não conseguia dormir e pediu: por favor, leia para mim o Séferas e Cronote, o livro de todos os eventos importantes do reino. Contaram que Mordecai salvou sua vida. Ele perguntou: fizemos algo por ele? Deram algum favor? Fizeram algo bom? Disseram: não, nada foi feito por ele. Mas como assim? Não pode ser. Tem que fazer algo por ele. Não pode ser. Tem que dar algo para ele. Isso e aquilo. Ramã chegou e perguntou. Impressionante. Ouçam isso, como os acontecimentos. E isso estamos quase terminando. Isso é algo impressionante. Para você entender quanta bênção você vai ter, se Deus quiser. Se você entender isso profundamente. Amã disse: o que pode ser, disse-lhe. O rei disse a Amã: o que pode ser feito por alguém a quem eu quero dar muitas honras? Amã pensou em seu coração: certamente sou eu. Então ele disse: o que pode ser feito? E então tirar o cavalo do rei, vestir essa pessoa com as vestes reais do rei, a coroa, isso e aquilo, e vesti-lo como o rei. O rei entendeu aqui e disse: ele quer ser rei. E a conspiração foi se fechando ainda mais. Com certeza ele quer ser rei. E então ele diz: muito bem, agora tudo o que você acabou de dizer, faça com Mardoqueu. Ele vai no cavalo e você o conduz. Você o conduz pela cidade. E Amã caiu como de um arranha-céu para um poço. E ele era alguém muito místico. Entendeu que veio uma embaixada. Portanto, ele disse: hoje, aqui, algo está acontecendo. Em nível espiritual, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. É preciso saber que o decreto que ele decretou para o dia 13 do mês de Adar, que foi o dia da guerra, quando quiseram nos aniquilar. E graças a Deus aconteceu o grande milagre, que é o que vai acontecer em poucos dias. Você vai entender. Que o povo de Israel, Baruch Hashem, graças a Deus, vencemos esse povo tão perverso. Ele fez como uma espécie de sorteio espiritual. Um sorteio, para ver em que dia daria certo para ele. Era alguém muito místico. E ele disse: hoje estou em queda livre, isso é perigoso. Chegou em casa, contou para sua esposa, que também era uma malvada, e para seus filhos. O que aconteceu? Ele disse: não, se os judeus começaram a crescer, eles eram muito místicos. Não, você tem que parar. Disse: você tem que ir ao segundo banquete. Não, mas ao segundo banquete. Foi hoje. E num momento em que Esther estava disposta a dar sua vida, ela entendeu que Achashverosh iria duvidar dela e de Amã. Portanto, ela duvidou que poderiam matá-la. O que era matar? Matar não era apenas matá-la. Ela não tinha filhos, não tinha pais, não tinha família. Iam matá-la. E todo mundo ia pensar que ela era basicamente uma pessoa judia que fez um complô contra o rei. Ou seja, que era uma vergonha. Ia ser uma vergonha. Mas por isso ela pensou: se matar o rei, Amã e a mim, o decreto provavelmente vai acabar. Sim, porque Amã é o chefe de tudo isso. Se o chefe morrer, talvez tudo desmorone. Então nós como povo de Israel, temos segurança para sair e estar dispostos a dar a vida. No momento, o que aconteceu? Olhem, incrível. O que aconteceu? Ela, antes do segundo banquete, dizia Yeravati, Yeravati e apelos. A Yerabalti, Abalti.
Ela ia pelas janelas do palácio e dizia, Yeravati, Yeravati. Dizia, ontem Abalti, de você, dizia Deus estou. Por favor, aceite minhas palavras. Tenha misericórdia de mim. O que posso fazer? Quero salvar meu povo, mas estou neste lugar e preciso salvá-lo. É a melhor ideia que tenho. Que pelo menos assim eu mate o rei Amã, e que se tu quiseres, Deus, que tudo acabe, que esse pesadelo termine, e que o povo de Israel saia vitorioso de tudo isso. E em um momento, em uma das janelas que ela vê, como te contei antes, ela vê que Amã está embaixo, o rei e Mordecai, o judeu, o Yehudi, estão no cavalo, e ela captou a insinuação de Deus. Agora começamos a subir, há possibilidade. Por isso ela decidiu ali uma estratégia diferente. Ao chegarem ao segundo banquete, Amã perguntou repetidamente o que estava acontecendo. Achashverosh achava que Amã queria matá-lo junto com ela. Em certo momento ela diz, esse malvado Amã quer matar meu povo e a mim também. Vale lembrar que ninguém, nem Achashverosh, sabia que ela era judia. Ela escondeu sua identidade judaica. Como ele quer te matar? Como ele quer matar seu povo? Achashverosh fingiu não entender. Estava paranoico, achando que queriam matá-lo, e de repente afirma, ele quer matar ao meu povo e a mim, e quer te destruir. Resumindo, o rei sai para o jardim, atordoado, sem entender direito. De repente, Amã, vejam bem esse milagre. Amã poderia ter dito, mas o quê? Ela está inventando coisas. Ele era o segundo após o rei, como chefe da polícia, primeiro-ministro ou presidente. Ele poderia ter dito que ela falava besteiras, mas Amã se ajoelhou diante dela e suplicou, por favor, não diga isso. Aí Achashverosh chega do jardim e vê que ele cai sobre a cama e diz, você ainda quer conquistar a rainha? Saia daqui, matem-no. E aí vem alguém chamado Jarbona. Jarbona diz, ele Amã, você sabe que já está querendo enforcar gente? Vocês sabem que enforcar era algo que só o rei podia fazer. Sim, ele fez uma forca gigante para Mordecai e Yehudi. Disse, como assim Mordecai que quis me ajudar? Eu te digo com minhas palavras. Ele quis salvar minha vida. Ele salvou minha vida. Que enforquem Amã. Portanto, Amã foi enforcado na própria forca que quis fazer para Mordecai e Yehudi. E agora, só amarrando algumas pontas soltas para entender o que vai acontecer em alguns dias. É impressionante. É preciso entender que aqui a Megilat Esther, é revelar o oculto. Diz-se em hebraico, Megilat Esther é o livro de Esther, da rainha Esther. Mas em hebraico, Legalot, que vem de Megillah, Legalot, tem muita semelhança, quer dizer revelar. Esther significa oculto. Oculto, revelar o oculto. O nome de Deus não é citado explicitamente na Megilat, no livro de Esther. Deus, de certo modo, se esconde nessa realidade, conduz eventos de um lado para o outro. De um lado para o outro para quê? Para a redenção total. É isso que quero te dizer. Se você entende isso, uma das grandes mensagens é que Deus governa este mundo. Deus, obviamente, é inominável, não há nada fora de Deus. E também coisas que parecem muito negativas, como pensem, Amã fez uma forca de madeira gigante para Mordecai, e o que aconteceu? Ele mesmo foi enforcado nessa forca. Os 10 filhos de Amã, que também eram antissemitas ferrenhos, que estavam com seu pai Amã, foram enforcados. E aí, junte isso com o que aconteceu. A Alemanha nazista, o que aconteceu? No dia 16 de outubro de 1946, aqueles 10 nazistas no julgamento de Nuremberg foram enforcados. E esse editor daquele jornal disse, Purim, 1946, fazendo uma alusão aos 10 filhos de Amã que haviam sido enforcados. Há 10 nazistas do alto escalão dos nazistas enforcados, e o próprio nazista faz essa ligação, como Deus basicamente conduz este mundo para a sua realização total. Inclusive, como vemos aqui, em situações muito difíceis. Mas o que é preciso saber, e esse é o presente que eu quero te dar. É preciso saber que em momentos de muita confusão, nebulosos, com escuridão, é preciso fechar os olhos e abrir os olhos e ver em cada detalhe como Deus conduz a sua vida. Ele vai te levando para o seu melhor lugar. É basicamente preciso estar atento, se conectar com Deus, conversar com Deus. Sempre que possível, peça com suas palavras orientação e que Ele te ilumine para entender como conduzir sua vida a um lugar melhor. Graças a Deus temos a Torá.
Torá vem de Oraá, que significa ensinar. Deus nos ensina pela Torá, especificamente a judaica ortodoxa. Estude com rabinos ortodoxos de Israel para entender e cumprir sua missão na vida e compreender bem a Torá. E assim, fazendo o bem constantemente e vivendo com alegria, e esse é outro presente que quero te dar sobre o que vai acontecer em alguns dias. Porque o que significa? Em alguns dias vai descer uma luz, de certa forma metafísica, basicamente espiritual, uma luz especial que em todo Purim acontece. Yom HaKippurim é o dia do perdão, um dia muito sagrado para o povo de Israel. Yom HaKippurim quer dizer como Purim, e nossos sábios explicam, Purim está chegando. Purim está incluso com uma luz espiritual ainda maior do que o dia do perdão, que somos como anjos, que não comemos e não bebemos. No dia de Purim comemos, convidamos nossos amigos, damos comida de presente, damos tzedakah, fazemos caridade para os necessitados. É um dia de fazer o bem, de acreditar no bem, conectados a partir do mundo material e transformamos isso em mundo espiritual. Que tenhamos o mérito disso, de saber que Deus obviamente governa este mundo. E isso, a vida, ter essa certeza de que Deus é o Melech, é o Rei que governa este mundo, que nos ama, te ama como ninguém te ama no mundo e confia em você, que você pode cumprir sua missão. Deus te deu livre-arbítrio, te ama, confia em você e acredita que você pode cumprir sua missão. Essa realidade de saber que Deus nos guia e guia todo este mundo para um lugar melhor, para o melhor lugar, isso tem que te dar uma alegria infinita. A alegria de saber que Deus governa este mundo acompanha você a cada instante e te ama e confia em você para que você, com seu livre-arbítrio, cumpra a sua missão na vida. Que tudo seja com muitas bênçãos e muito sucesso.